Olá, bom dia, boa tarde, dependendo de onde vocês estão. Espero que todo mundo esteja me ouvindo. Olá, Thay. Olá! Tá me ouvindo bem? Tô sim, e você? Também tô te ouvindo bem. Então tá Ah, que bom. bom. Deu certo. Deu certo, vamos lá. Gente, tá chovendo aqui, a internet estava meio instável, mas vamos lá, com os dedos cruzados que a gente vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom, quem tá aí no meu canal, oi, todo mundo que tá entrando, oi, Sil, oi, A Silvia Deise, acabou de oi, entrar. que bom. É, então, quem tá no meu canal, que já me conhece, eu sou a Dulcineia. Tá, você quer se apresentar rapidinho? Depois a gente vai fazer uma apresentação mais longuinha, mas vamos lá. Sim. Meu nome é Tayane Matias, sou coach, trabalho na filosofia de coaching ontológico, né? Sou pós-graduada em neurociência e comportamento pela PUC, fiz alguns cursos também de PNL e estou entrando aí nessa área de desenvolvimento social, desenvolvimento pessoal. Isso, boa. Bom, o pessoal aqui já me conhece, sabe que eu estudei antroposofia 3 anos na Suíça, já sabe que eu fiz a formação em MBTI, a formação em coaching em Londres. E vamos ao que interessa. Lembrando, gente, que hoje a gente vai fazer um sorteio, né, no final dessa live. Então, todo mundo que está entrando aí, coloca o nome, escreve o nome para o nome entrar no sorteio. A minha irmã Coloca os nomes tá nos hoje de comentários, assistente. né, Du? Isso. Coloque o nome nos comentários, que é para a gente anotar o nome de quem entrou para entrar no sorteio, beleza? A É um gente vai sorteio. sortear uma Vai sessão de lá. roda da vida, né, Du? Isso, uma sessão de coaching onde a gente vai trabalhar a roda da vida para você ver quais são as áreas da sua vida que estão precisando de mais atenção. Isso mesmo. Vamos lá, o que é coaching? O que não é coaching também? Tudo isso a gente vai falar hoje. O que acontece? Por que a gente resolveu fazer essa live? Porque tem um monte de preconceito em relação a coaching e a gente acha que esse preconceito vem muito de não saber o que é mesmo, porque tem muita coisa sendo divulgada como coaching, desculpa, e que não é, né? Então, assim, Exatamente. popularizou bastante. Agora, hoje em dia, o pessoal coloca coach como sinônimo de 171, de falastrão. E, pô, a gente estudou pra caramba, né, Thay? Exatamente. Não foi barato, não. E a Não gente foi. estuda até agora, até hoje. Até hoje, nunca para. O coach nunca Sim, para de se atualizar, né? Aliás, exato. foi assim que a gente se conheceu, né, Thay? Foi numa dessas atualizações aí. A Silvia, que é Exatamente. nossa mentora, tá aí online, foi a responsável por esse encontro. Sim, Então, é isso. Eu acho assim que agora também, durante a pandemia, as pessoas estão falando muito sobre positividade tóxica, né? Então, que tudo com pensamento positivo resolve, não sei o quê, e isso virou também sinônimo de coaching, o que não é, né, Thay? exatamente, exatamente. Eu acho que até pelo fato da pandemia, tá todo mundo trancado dentro de casa, surgiu essa necessidade de pensar positivo, né? De que tudo vai dar certo, de que as coisas vão cair do céu. E assim, não é assim. Não estou Não é falando para assim. ser negativo nem nada Não. disso, né? A gente Uhum. entende que isso de fato é necessário, a gente tem que sempre esperar pelo melhor, mas a gente tem que trabalhar para isso, né? Isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Sou total Exato. pensamento positivo, mas vamos também dar uma ajudinha pro universo, né? Exatamente. E tem outra coisa que contribuiu para isso, que foi a popularização de alguns programas assim de TV, né? Então, na Netflix tem aquele Queer Eye for a Straight Guy. Então tem os quatro coaches lá, né? Que um é para
para alimentação, o outro é para ajudar o cara a se vestir, e aí ele fala um monte de coisa que serviria para qualquer pessoa e se denomina coach, né? Uhum. É aquele negócio de falar o que eu quero ouvir, né? Isso, exatamente, falar o que eu quero ouvir. E aí a gente até pode começar já a desconstruir, porque coach que Exato. é coach não vai ficar dando conselho, né, Thay? Exatamente. Exatamente. Eu falo muito para os meus coaches que às vezes eu vou ser meio chata. Eu não vou falar o que eles vão querer ouvir, que às vezes eu vou ser meio, sério que você está falando isso? Mas é necessário, né? É necessário para uma aprendizagem. Exatamente, essa é a palavra-chave, é a aprendizagem que o processo de coaching vai trazer para aquela pessoa que está na nossa frente. Não adianta, né? A gente daqui a pouco vai explicar isso melhor com base na neurociência, né? Sim, Para quem está entrando agora, tem gente entrando aí, lembrando que daqui a pouco tem um sorteio, então escrevam seus nomes nos comentários, que é para poder participar, tá bem? A psicologia também, ela sofreu bastante preconceito. Em alguns países sofre ainda, né? sim, É, meu marido é inglês e o pessoal lá acha que terapia é para perdedores. Então, é isso que eles falam. A psicanálise, por exemplo, ela não era considerada uma coisa científica, porque o Freud ele construiu a psicanálise com base no erro e acerto, né? Então, ele uhum, foi observando aquelas pessoas e assim que ele construiu aquilo que hoje ajuda muita gente, é respeitado, né, sim. Thay? Aqui no Brasil, a gente tem muito preconceito com terapia, com psicólogo também, né? Muita gente acha que isso imagina, eu não sou doido para procurar terapia. Semana passada, inclusive, eu gravei uns stories falando de um documentário na Netflix, que é o The Me You Cannot See. Hum. É muito interessante, fala até do Príncipe Harry, da Lady Gaga, e Ah, fala é muito legal, eu indico muito, porque fala justamente desses preconceitos que a gente tem, né? Que todo mundo sofre disso e o preconceito te impede de seguir em frente, né? Te impede de seguir a vida e todas as profissões têm isso. sim. Então, gente, a gente meio que entrou nessa arena aí do que não é coaching. Vamos, né, aprofundar nisso. Então, tem uma teoria aí de que todo mundo que tem coração aberto para ouvir é coach. E não, né, gente? Coaching é uma profissão regulamentada. Ela tem várias associações, mas a mais conhecida é a Federação Internacional de Coaching. A gente, a gente se baseia na ética ali daquela instituição, tem uma ética, tem um programa de treinamento que, como a Thay falou, é caro e é Sim. longo. Tem também as credenciais, que dependendo da quantidade de horas que você atende como coach, você começa a receber aquelas credenciais. Então, assim, tem uma técnica. Como é a mesma coisa de dizer que é, psicólogo é só você ter um bom coração e que tá tudo bem, né? O cara E é estudou só 5 anos conversar, né? só conversar. O Aham, cara estudou 5 anos para ficar ali te escutando, né? exato. E, e é isso, e a gente precisa se especializar o tempo todo, né? Tem, Exatamente. tem Tem uma muitos outra. cursos que ajudam, né, a gente até no processo. Então, eu acredito muito que não é só fazer o curso de coaching e pronto, e acabou. É uma coisa constante, é um aprendizado constante, tanto do coach, mas do próprio coach em si, né? Sim, exatamente, né? Os dois estão sempre aprendendo e os dois Exato. estão. E a gente está sempre se atualizando, né? E a ideia é que, à medida que a gente vai trabalhando, a gente cresça mais e possa ajudar mais e mais pessoas, né? É isso que a gente quer. Uma outra coisa que coaching não é
quem dá conselho é coach. Toda vez que eu falo que eu sou coach, vem uma pessoa, ah, mas então você me dá um conselho? E aí, Thay? Isso acontece direto comigo também. Uma das primeiras coisas, e eu lembro muito assim na minha formação, foi um curso de 9 meses, e acho que foi na primeira aula que ela falou: o coach não dá conselho. Porque é muito mais do aprendizado da pessoa, né? Do modelo de visão de mundo da pessoa. Então, assim, eu posso dar um conselho, mas não é o que ela precisa, né? Porque eu não passei pelo que ela passou, eu não tive a experiência de vida que ela teve. Então, coaching não dá conselho. Não, coach não dá conselho. E assim, o que a gente quer é que o cérebro daquela pessoa crie novas sinapses. É essa o principal objetivo do coaching. Não é nem que a pessoa consiga aquele objetivo dela. Sim, É que com as sinapses que ela criou, ela vai poder usar aquilo para o resto da vida, né? Se ela fizer as ações, ela vai conseguir. Não importa o objetivo dela, ela não precisa ficar dependente de coaching para o resto da vida. Porque a partir daquele momento que ela mudou as sinapses, ela vai ser capaz de fazer qualquer coisa por ela mesma. E essa é a beleza do exatamente. coaching. Ela está ampliando o campo de visão dela. Exatamente. Então, até quando no coaching, normalmente a gente estabelece algumas tarefas, algumas ações, né, que a pessoa vai fazer durante a semana, e até quando a pessoa não faz a ação, tem um aprendizado, né? A gente Exatamente. vai perguntar qual foi o seu aprendizado. A gente não vai falar, não, mas então por que você não faz isso? Não Porque vai dar o conselho, né? a gente não vai dar o conselho, porque senão a pessoa não vai aprender nada. Uma coisa que eu acho muito importante é que não tem julgamento também. Às vezes eu atendo assim, as pessoas falam: ai, mas você não vai me julgar se eu te falar isso, que eu sou assim? Não, não vou. Não tem julgamento, porque é mais o seu processo, né? É o processo do coach do que meu. O processo não é meu, eu só estou como uma facilitadora, na verdade. Exatamente, boa, Thay. E a gente pode até dar um exemplo, né? Às vezes a pessoa. Isso acontece muito assim quando a pessoa vem para mim e fala: ah, um dos meus goals vai ser encontrar uma relação. E daí a gente estabelece aquele monte de ações. Ah, o que você acha que você poderia fazer tal? Ah, não, eu acho que no final de semana eu poderia ir em lugares diferentes para conhecer pessoas diferentes tal. E a pessoa vem na próxima semana, ah, você fez a ação? Não, não fiz. Aí na primeira semana ela não fez. A gente pergunta qual o aprendizado. Segunda semana ela não fez. Na terceira semana, ela descobre que, meu, aquilo não é tão importante para ela. O que é importante para ela Exatamente. agora é a carreira dela, é outra coisa. Exatamente. Eu vou contar um pouquinho do meu processo de coaching, puxando esse teu gancho, porque foi Uhum. exatamente assim. Sim. Eu procurei um processo de coaching, né? Eu procurei uma coach, e aí a Uhum. gente pensava, eu estava na minha cabeça que eu queria focar na carreira, que eu queria uma promoção no meu trabalho e tudo mais. Enfim, no meio do processo, eu descobri que eu não queria mais nada daquilo. E no final do processo, eu acabei pedindo demissão e indo morar na Nova Zelândia, onde eu fiquei por 3 anos. Olha Então, aí. assim, Olha aí, perfeito. é muito É, disso. tem muito disso. Então, é o aprendizado da pessoa. Gente, lembrando que para participar do sorteio da sessão com a Roda da Vida, precisa escrever o nome nos comentários, tá bom? Porque às vezes a gente nem sabe o nome, dependendo, aí tá com um nickname, alguma coisa assim, precisa colocar o nome nos comentários para poder participar. Tá bem. É, agora vamos falar um pouquinho sobre o que é coach. Sim, vamos. Eu fiz um coaching ontológico, né? Uhum. Muito baseado na filosofia. Então, como eu penso, como eu ajo e como eu funciono no mundo. Eu acho que o processo de coaching é um processo é uma metodologia, né, de Sim, perguntas estruturadas. Então, a gente tem o começo, o meio e o fim do processo. exatamente.
Isso, e essa é uma das grandes diferenças entre coaching e terapia, Isso, né? Respondendo à pergunta de abertura, sim, o coaching ele tem começo, meio e fim. exato. Tem data para acabar, né? A gente vai combinar desde o começo quantas sessões a gente vai ter, e a terapia não. Gente, eu tenho terapeuta, eu passo por terapia, amo terapia, acho extremamente necessária. Nós só estamos aqui falando sobre as diferenças, né? Exato. Essa coisa. Então, a terapia, você pode ficar lá, dependendo do tipo de terapia que você vai fazer, você vai ficar lá a vida inteira. Exato. Hoje em dia, tem tem uns profissionais que estão mais orientados, assim, no sentido de dizer, olha, agora eu vou te dar alta, um ano depois vou te dar alta, você já está livre, eu acho que você já pode caminhar por si mesmo e tal, mas assim, tem terapeuta que fica com você a vida inteira, e Sim. beleza, é necessário. É, Agora, quando é no sentido de você conseguir um objetivo, tem que ter data. eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu também faço Uhum. terapia, sou super a favor, mas eu acho que o processo de coaching é uma coisa, é um processo com um objetivo, um processo de começo, meio e fim. Então, geralmente vão durar ali, sei lá, 5, 10 sessões, 2, 3 meses. E a terapia não, é uma coisa que você fala de passado, né? Coaching não fala de nada disso. Então, uma coisa não exclui a outra, mas eu acho que você tem que saber o que vai te ajudar, né? O que funciona para você naquele momento. Isso. Isso que você falou de não olhar para o passado, então essa é outra característica do coaching. A gente olha para frente. A gente olha para frente e a gente não fica falando do problema. Seu problema não me interessa. Uhum. A gente quer saber qual é a solução para o que você quer conseguir, qual é a Exato. solução para o seu objetivo, o que você quer alcançar, em quanto tempo você quer alcançar. Então, a gente pode já até falar sobre quais são é, alguns pontinhos que, não, eu consigo ver que isso é coach. Então, primeiro, né, finalidade. A finalidade do coaching é atingir um objetivo, e enquanto isso, você está criando novas sinapses. É isso. Né? A gente não quer. Você pode até conseguir melhorar seu estado emocional com aquilo, criar mais autoconfiança, certo? Sim. Você pode conseguir tudo isso, mas não é o objetivo. O objetivo, por ser uma ferramenta baseada na neurociência, claro que ela tem lá pitadas de psicologia, de filosofia até, mas o objetivo é esse, a finalidade é essa. Dois, qual que é o foco? É na solução. Então, essa é outra característica do coaching, né? Na terapia convencional, o foco é no autoconhecimento. Aqui não, você quer comprar uma casa? Você quer mudar de carreira? É isso que a gente vai olhar. É o como que você vai conseguir chegar lá, né? Como você vai conseguir chegar lá? E para isso, a gente tem que ser mensurável. Exato. E o que é mensurável? Como você vai conseguir chegar lá? Você primeiro tem que saber aonde você está, né? Então, às vezes as pessoas eu tive recentemente uma cliente que ela queria comprar uma casa. E ela tá, e assim, a gente se engana, sabe? O cérebro engana muito a gente. Aham. Então ela tinha aquela coisa que ela estava muito perto de comprar a casa dela, até que ela começou a ver os preços e quanto ela tinha de dinheiro no banco e tal. Então a primeira coisa para isso você precisa saber aonde você está, checar a sua realidade e depois saber onde é que você vai chegar, onde é que você quer chegar. Eu Certo? acho interessante até a gente fazer um link aqui com a roda da vida. Hum, Porque às vezes, com a ferramenta, né, da roda da vida, você consegue identificar quais são os campos da tua vida que precisa de atenção, que precisa de melhoria. Então, às vezes a pessoa te procura sem meio que saber muito bem, né, o objetivo. Então, eu acho que a ferramenta até a roda da vida, que é o que a gente está sorteando, funciona muito para observar isso e
né, falar, nossa, é isso. Às vezes a pessoa nem sabe que precisa focar no relacionamento, por exemplo, e isso está influenciando em alguma outra área da vida, né? Exatamente. Boa, Thay. Porque a beleza da roda da vida é tudo influencia tudo, né? Exatamente. Por isso que é uma roda. Sim, Não tem uma coisa que seja independente. Então, de repente, o que você não está achando que está atrapalhando o seu sonho, o seu gol, tá, né? aham, E ao contrário também, o que você acha que não vai te ajudar, não, mas eu não posso dar tanta atenção para relacionamento nesse momento, mas de repente é o gás que você precisa para conseguir outra coisa, exatamente. né? Gente, vou lembrar de novo, coloquem seus nomes nos comentários, que é para participar do sorteio. Olha, minha irmã está fazendo a anotação aí, eu vou pedir para ela anotar o nome de todo mundo que está entrando, porque desde o pessoal não tá colocando os nomes nos comentários. Então anota aí o nome de todo mundo que está entrando e a gente vai depois Sortear, né? faz. Isso. Então tá, já falamos, mensurável, né? O que isso quer dizer na prática? Se você quer comprar, como no exemplo que eu dei, uma casa. O processo de coaching normalmente dura 3 meses. Em 3 meses é difícil comprar uma casa, né? A não ser que você já esteja muito avançado no processo, é difícil. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o seu gol? Comprar uma casa. Ah, aí vai entrar um monte de coisa. Onde é essa casa? Como é essa casa? Todo esse processo para criar uma emoção, porque essa emoção vai te ajudar a se manter firme durante esse processo. E aí, o que a gente vai fazer? Tá bom, o que você quer conseguir durante esses 3 meses? E aí, de repente, você vai falar, eu quero já ter 20% do valor da casa, né? Ou eu quero já ter todos os dados de como eu faço para morar nos Estados Unidos. E então, ao final do processo, a gente vai sentar e vai ver, olha, de 0 a 100, quanto por cento você acha que você conseguiu desse processo? Que isso é importante para você, que está fazendo o coaching, e para a gente também, para a gente se autoavaliar, né, tá? Exatamente. A gente tem que saber que a gente está proporcionando um bom trabalho, né? Que a gente está colaborando de fato com esse aprendizado e é muito importante que a gente tenha isso medido, né? Exatamente. E porque faz parte da ética do coaching, o coach saber onde é que foi que ele acertou e onde é que foi que ele errou. Então, no final de cada sessão, a gente faz essa avaliação. Olha, eu podia ter feito isso melhor, a gente pergunta, né, para o Sim. coach o que ele acha que a gente podia ter feito melhor, e depois, para nós mesmos, a gente faz isso também, né? Eu, por exemplo, já cheguei à conclusão, uma vez, durante uma sessão, que o problema era que eu tinha cobrado barato demais, né? Ao fazer essa autoavaliação, eu percebi que a minha coach não tinha se comprometido tanto com o processo porque eu tinha cobrado muito barato. Exato. Isso já aconteceu comigo também. E assim, eu acho que o coaching ele tem isso de ser uma metodologia de 200% de comprometimento, né? Eu tenho o Uhum. meu 100%, mas o outro também tem o Hum, 100% dele. hum. Então, não dá para a gente fazer a parte que é do coaching, né? A gente, claro, vai auxiliar, a gente vai ajudar, a gente vai promover o conhecimento, mas tem coisas que ele vai ter que fazer para atingir o resultado. Então, eu tenho a minha responsabilidade, mas o coach também tem que ter a responsabilidade dele, né? Para o processo fluir e funcionar. Exatamente. O processo de coaching é um processo de autorresponsabilidade. Então, Exatamente. não tem como a gente assinar porque tem gente que fala isso, né? Ah, mas vocês não assinam nada dizendo que a gente se comprometendo com o nosso resultado. A gente não pode se comprometer com o resultado por causa dessa questão da autorresponsabilidade. Aquela pessoa é que vai dar tudo de si para conseguir o que ela quer, enquanto a gente dá tudo de si para, né, contribuir com a nossa expertise para que ele faça novas sinapses.
Exatamente. Mas é como você falou, a parte dele a gente não vai poder fazer, né? Não, não dá, infelizmente. Infelizmente não dá. A gente até queria cobrar mais e fazer sua parte, mas, Mas não mas não dá. rola. Não rola, não rola. E, aliás, o que rola muitas vezes é que, às vezes, o coach chega numa encruzilhada ali que ele não consegue nem pensar quais as ações que ele tem que fazer e tal. Então, a gente fala, vamos fazer um brainstorming aqui. Eu falo uma Isso, coisa, você fala outra, e você me fala se faz sentido para você. E exatamente. muitas vezes, quando ele se compromete em fazer alguma ação que foi nossa ideia durante aquele brainstorming, no final ele não faz. Por Porque isso que é aquilo não. tão, por isso que Vai é tão lá. importante que o outro promova isso e pense da cabeça dele, né? É igual eu falei no comecinho, as experiências que ele passou vão auxiliar ele a ter essa visão de mundo e a chegar no objetivo, né? A gente está no processo para auxiliar realmente, não para e não para fazer. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que está ajudando, dando uma ideia, mas que não é nada disso, né? Não é nada disso, não, não vai ajudar, porque não foi dele. E é Exato. engraçado, né? Que no meu livro eu falo que eu tinha um namorado que ele costumava a dizer para mim assim: ai, a gente não pode fabricar um insight em outra pessoa. E é engraçado que hoje em dia esse é meu trabalho. Aham. Você provou que ele estava errado. Eu provei que ele estava errado. Então, esse é o nosso trabalho. É que a pessoa tenha seu próprio insight, né? A gente não tem como o meu insight servir para o outro. Ele vai ter que ter o dele e aí continuar. Então, próxima coisa, prazo. Prazo para terminar, como eu já falei, né? Normalmente o processo demora 3 meses. Então, como a Thay tinha falado no começo, é começo, meio e fim. Tem hora Uhum. para terminar. E aí a gente te deixa andar sozinho, Exato. né? É E claro a que outra, às vezes, deixa eu só falar uma coisinha sim, aqui, às vezes a gente pode fazer um outro processo de coaching para uma outra coisa, né? hum, Isso não significa que você vai fazer o coaching uma vez só na sua vida e pronto, isso, acabou. Então, se eu tenho um objetivo hoje que é de comprar uma casa, eu posso fazer um processo de coaching, aprender com aquilo, mas eu também posso usar para uma outra área da minha vida, um pouco mais para frente. Porque a gente muda também, né? Eu não sou a Tayane de 5 anos atrás, você também não é a Dulce de 5 anos atrás. isso, A gente está em isso. constante evolução. Então, você pode utilizar o processo de coaching hoje para um objetivo específico, mas amanhã ou depois fazer um outro tipo de processo que vai te proporcionar um outro aprendizado, né? Isso, exatamente, muito bem. Não é que nunca mais você vai poder fazer, mas é que aquele processo, pronto, está terminado, Finalizou isso. finalizou. A outra coisa, tem que ser desafiante. E daí é engraçado que tem que ser desafiante para os dois, para o coach, para a coach e para o coachee, né? Sim. Então, o que que isso significa? Significa que ele vai ter que ter uma emoção ali misturada naquele objetivo. Então, quando né, a gente chama de refinar e lapidar o gol. Então, tá bom, você quer comprar uma casa, mas aonde é essa casa? Como você se imagina nessa casa? Ah, tem uma lareira lá nessa casa, ou tem um, uma varanda nessa casa e tal. E aí, através dessa emoção, vai criando um aprendizado e vai criando um link maior com aquele objetivo, Sim. né? Se eu chegar aqui e falar para vocês, eu quero comprar um carro, você vai falar, e eu com isso? Agora, se eu disser, é, eu não vejo a hora de me ver dirigindo para Portugal, que todo mundo aqui sabe que eu amo Portugal, dirigindo para Portugal na minha Land Rover, aí aposto que todo Muda, mundo né? aí sorriu. Muda, Às porque vezes a daí gente tem todo mundo se uma. engaja. Exato, às vezes a gente tem uma ideia solta, né? Ah, eu quero comprar um carro. Tá, mas que carro que você quer? Que cor que é esse carro? Você já se viu dirigindo nesse carro? Então, aquela emoção, tipo, meu, é isso que eu quero e eu vou comprar esse carro, né? Muda totalmente. Isso, a emoção que vai virar a chavinha. E Sim. aí, o que acontece também é que quando a gente, como coach,
coach fica energizado por aquele goal, a gente também quer trabalhar muito mais por você, muito mais para que você consiga aquele goal. Eu também tenho a minha emoção envolvida no seu goal, no seu objetivo, no seu projeto, né? Eu vou vibrar com você quando você conseguir aquilo que você veio conseguir, Verdade. né? Então, essa é outra diferença. Uma outra coisa que a gente vai fazer é o stretching, que é o distender, né? A gente chama de distender, que é aumentar um pouquinho mais o nível de comprometimento daquela pessoa, né? Eu sei que falar, tirar da zona de conforto tá batido, tá todo mundo de saco cheio de ouvir Uhum. isso, mas assim, o que que a gente vai fazer é fortalecer essas sinapses novas que estão sendo criadas, de maneira que você possa, então, aumentar sua autoestima, sua autoconfiança, compreender a sua força e dali você crescer. Dali você vai e faz o que você quiser com tudo isso que você adquiriu durante o processo de coaching ou fortaleceu, né? Exatamente. Eu costumo muito falar que a zona de conforto, às vezes, não é confortável, né? Às vezes você não quer estar ali e você não sabe como sair dali. Então, eu acho que o processo de coaching, ele auxilia isso. Eu sei que esse termo está super batido, mas às vezes a pessoa realmente não sabe como sair dessa zona de conforto, nem sabe que está nessa zona de conforto, né? Exatamente, exatamente. E assim, eu acho que a gente pode aqui falar um pouquinho sobre como coaching nos favoreceu, né? Como a gente se fortaleceu com coaching. Então, você quer começar, Thay? Começo, vou contar um pouquinho da minha história. Uhum. Eu trabalhava numa multinacional e uma menina que trabalhava comigo, ela começou a fazer coaching e, né, virou, se tornou coach, pediu demissão e começou a trabalhar com isso. E eu achei aquilo tipo, meu, como que ela fez isso, né? Caramba, a gente tá numa empresa, numa multinacional e tal, nanana. Fui saber um pouquinho mais. Decidimos fazer um processo porque eu queria uma promoção, eu queria mudar de área, da empresa, né? Queria ir para um outro cargo. Começamos a fazer o processo e no meio do processo eu descobri que eu também não queria mais ficar trabalhando naquela multinacional. Hum, E aí eu descobri que eu queria muito ir para fora do país. Esse era um sonho meu adormecido já de muito tempo. E foi muito legal porque eu me conheci nesse processo, então eu pude descobrir coisas que eu nem sabia que eram minhas, assim, né? Jeitos meus, como enxergar algum tipo de situação e tal. Enfim, me estruturei nesse processo. Depois que finalizou o coaching, eu não tinha pedido demissão ainda, mas acho que passou, sei lá, uns 6, 8 meses. Eu, de fato, decidi, pedir demissão e morar, na Nova Zelândia, onde eu fiquei 3 anos lá, fiz uma pós-graduação. E foi muito enriquecedor, assim, e foi o processo de coaching que realmente me fez enxergar que eu podia fazer isso e construir a vida que eu queria, né? O sonho que eu queria. Então foi muito legal o processo de coaching, é por isso que eu acredito muito no processo de coaching, porque realmente mudou minha vida, assim, sabe? Mudou a minha forma de pensar. E o seu, como é que foi? olha, eu acho legal isso assim da gente. Eu acho que isso acontece muito. A gente gosta tanto do processo de coaching que fala, meu, eu quero trabalhar com isso. Sim, Porque você vê como um instrumento em que você realmente vai poder fazer diferença, né? exato. E coaching apareceu na minha vida, a Silvia foi minha Que coach, legal. ela tá aí. É, apareceu na minha vida assim de surpresa. Ela fez assim, sentada numa mesa de bar, ela fez uma roda da vida, olha só, né? Uma roda da vida com uma pessoa para mostrar para a pessoa como é que coaching funcionava. E eu queria muito voltar para a Suíça. Eu tinha morado na Suíça durante um ano. E assim, quando eu cheguei no Brasil, eu olhei para o lado e falei, gente, mas o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu voltei? E ali eu falei com ela e tal, e a gente fez esse processo.
foi muito legal. Essa foi a primeira vez. Aí, um ano depois, eu já tinha conseguido voltar para cá, assim, sem dinheiro, mas o foco, né, foi tão legal. Também, quando você coloca foco, vem ajuda. Tem Sim, isso com também. certeza. Quando todo mundo vê que você tá sério, né, tá falando sério a respeito do seu gol, vem muita ajuda. Isso é um negócio legal. E fiz depois também para a carreira, né? Eu fiz para a Uhum. carreira e agora estou fazendo mentoria, que é quase um processo de coaching de novo, para Aham. reajustar aí com quem que eu quero falar, o que que eu quero fazer e tal. Nessa nova fase da minha vida, né? O pessoal sabe que eu gosto de falar sobre antroposofia. Eu estou mudando de setênio, estou nos 49, então vem esse impulso assim para mudar tudo, né? Aham. Que Então eu legal. tô usando de novo. E assim, no meu caso, coaching é muito legal. Tem uma escritora, Gretchen Rubin, tem nome de cantora brasileira, mas é americana. Ela não rebola a bundinha, não? Ah, desculpa a piada. E ela fala sobre os tipos de pessoas e para quem o tipo de comprometimento que cada pessoa tem e para quem coaching é mais interessante. Então tem o rebelde que ele só vai fazer o que ele quiser e tem eu que eu sou o que ela chama de obliger. O obliger é aquela pessoa que ela precisa de um estímulo externo para fazer alguma coisa. Só Uhum. aquele estímulo intrínseco não faz ela se movimentar. Então, eu até tenho as ideias e tal. Aliás, gente, é muito bom para quem procrastina e tal, é o obliger também, né? Aham. Então, eu tenho essa coisa com coaching, porque dali eu tenho sempre alguém para reportar. Chega no final da semana, eu tenho que ter feito alguma coisa. Então, eu já sei o que eu quero, mas se eu ficar aqui sozinha, também no MBTI eu sou movida à pressão. Então, já está até ali nos meus resultados. Eu sou totalmente assim também, Dulce. Eu trabalhei muito tempo na área comercial e eu sou movida a resultado. Eu preciso ter ali uma coisa para me medir, sabe? Eu preciso ter essa. Parece que essa. Meu Deus, não vai dar tempo. Eu preciso de me dar uma energia, uma força assim para fazer. Porque se deixar, eu fico no Instagram o dia inteiro e não tô nem aí. Sabe? Eu acho que a maioria das pessoas é assim. E é Pois interessante o é, processo de coach, porque te bota nos trilhos de novo, né? Não, peraí. Vamos lá, vamos focar aqui, o que que a gente precisa. exatamente. E é até legal, assim, a questão do preço. Isso entra na questão do preço, porque eu paguei caro, eu investi meu dinheiro, eu investi meu tempo, dependendo da época da vida da pessoa. Essa é a minha última chance, de mudar, essa é a chance Exato. que eu precisava. Então, para esse tipo de pessoa, o coaching eu diria, nem muito bom, eu diria indispensável. Exatamente, acho que essa é a palavra. É, porque realmente, como você falou, a gente se coloca nos trilhos. Gente, Exato. faltam 10 minutos para acabar aqui nosso horário, 20 minutos, na verdade, para acabar nosso horário. Então, a gente deu uma passada, assim, espero que, né, tenha esclarecido um pouquinho melhor o que é coaching. Se alguém tiver pergunta aí, coloca a pergunta nos comentários para a gente responder nos próximos 10 minutos aí. E enquanto isso, a gente vai resolvendo aqui o negócio do No sorteio sorteio, do né? combinado. É, vamos lá, agora tem. Deise, tá com a lista? Agora a gente precisa da equipe técnica. Equipe técnica, que na verdade era até ontem era eu mesma e Irene, e agora a minha irmã está ajudando. Vamos ver se ela tem os nomes lá e daí ela me passa. Alguém tem. O esquema vai ser o seguinte, gente. Eu cortei uns numerozinhos aqui, e aí ela vai.
ela vai anotar, ela anotou, né, anotou os nomes com os números ao lado, e daí eu vou sortear um número. Quantos Ela tá nomes a avisando gente que tem? tá, e então eu preciso da lista dele. Ou você me manda aqui no WhatsApp. Oi, Thay, o que que você perguntou que eu não ouvi? Não, então, eu estava falando da gente ter os nomes, né? Quantos nomes a gente tem, quantas Sim, pessoas, para a gente poder fazer o sorteio. Daí você sim, sorteia um número. tá. Olha só, 47 números. Ah, tá, ela tá me avisando aqui. 47 números. Então, de 0 a 10, de 10 a 20, olha, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Bora lá, sacudir. Então vai ser assim, gente. A gente vai sortear duas pessoas, uma vai fazer comigo, uma vai fazer com a Thay. Isso. Fazer dois sorteios, né? Isso, dois sorteios. Vamos lá, cruzem os dedos, rufem os tambores. Devia ter arranjado algum Uma trilha sonora. efeito sonoro. Ah. Oi, número 32. Quem é o Assistente, número quem é o trinta e número trinta e dois? dois? Ela vai escrever aí. Enquanto isso, a gente vai sacudindo aqui. E vamos para outro número. Número Paula. vinte e Ah, cinco. Paulinha! Ah, Eba! sua! É Aê! minha. Paula, parabéns. Você vai ganhar uma sessão comigo de Roda da Vida. Que legal, fiquei super feliz. Aê! E o outro número é 25. Assistente. Quem é o número 25? Paula, parabéns. Espero que seja muito, muito, muito proveitoso. Que te dê muita clareza. Vamos ver Sim, quem é o sim. 25. Ai, que nervoso. É nervoso, é? Ah, minha Valdice. mãe! Mas aí eu vou Boa! passar minha mãe para Você você, passa Du. para mim. Tá bom. Passa, por favor. Que aí não Tá vai dar bom. certo, né? A gente fazendo aí em família. Isso, não dá certo. Não, família não dá. Tentei fazer com a minha irmã que está aí online, fez 2 sessões, Não dá. parou. Santo de casa não faz milagre, não tem jeito. É verdade. Acho que a gente cobra com mais firmeza, né? Sei lá. É. Que legal, fiquei feliz. Flavinha tá aí participando, como sempre. Flávia do Bem de Lua, sigam. Olha, sigam a Tayane, o pessoal que está no meu canal. Sigam aí, eu, Tayane Matias. Sim, o pessoal do Silvia meu tá aí. canal eu vou pedir para seguir a Dulce também. Tem bastante E conteúdo legal. boa. Então, eu quero agradecer a todo mundo. Gente, essa foi nossa primeira live. A A gente gente estava estava super nervosa, tá? a gente estava muito nervosa, mas assim, deu tudo certo. A gente está tão feliz que tanta gente participou e espero mesmo que tenha clareado. Quem tiver pergunta pode mandar para a gente inbox. E a Sim. Maria João está entrando, a gente está saindo, Maria João. Obrigada, Flavinha. Obrigada a todos vocês que entraram. Thay, Obrigada a todo mundo. Eu queria agradecer também pela participação de todo mundo. Gostei muito de fazer a live contigo, Dulce. Obrigada pela oportunidade. E a gente, meu, se vocês quiserem, precisarem de qualquer coisa, podem chamar lá no inbox. A gente também sempre faz caixinha de perguntas e a gente está super disponível para responder qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. tá, isso. Eu também, obrigada, Danilo. Eu também adorei fazer com você. Eu e a Thay, gente, a gente se conheceu, foi assim, amor à primeira vista.
É verdade. E a gente nem se conhece pessoalmente, né, Du? A gente não se conhece pessoalmente. Eu aprendi coisas sobre a formação dela hoje, porque a gente assim se gostou e deu certo. Deu certo e espero Sim, que seja a primeira de muitas, tá? vai ser, com certeza. Obrigada a todo mundo e obrigada mais uma vez, Du. Obrigada, Silvia, nossa mentora que está aí. Verdade, obrigada. E esse encontro não teria acontecido se não fosse você, o seu programa e assim a sua profissionalidade, né? Acima Com de tudo, a certeza. sua profissionalidade e competência. Beijo, gente. Gente, Beijos. obrigada. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau. Agora é ver como termina.